O problema 8 é sobre funções sobrejetoras. Ele dá dois conjuntos, A e B. O conjunto A possui 100 elementos, o conjunto B possui 50 elementos. De modo que ele dá duas condições. A função de A para B tem que ser sobrejetora, ou seja, todo elemento de B tem que receber pelo menos um correspondente de A. E a outra condição que ele quer é a seguinte: o f de A1 é menor ou igual do que o f de A2, que é menor ou igual que o f de A3, até o f de A100, tá bom? Veja o seguinte, quando ele dá que o conjunto B tem 50 elementos, a gente pode ordená-lo, ou seja, dizer que o B1 é o menor, depois o B2 é maior do que o B1, até o B50 é o maior de todos os elementos. Então, primeiramente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai contar quantos elementos de A são levados no B1. Por que isso? Veja que, se nenhum elemento de A for levado no B1, ou B2, ou B3, ou B50, ela deixa de ser sobrejetora. Para ela ser sobrejetora, todo elemento de B tem que ser flechado, tem que receber alguém. Então, vamos definir essas variáveis. Quem é o x1? A quantidade de elementos de A, que saem de A, ou seja, são levados em B1. Aí x2, a quantidade de elementos de A que são levados em B2. Veja que não tem interseção de x1 com x2, tá bom? Se um elemento é levado no B1, ele não é levado no B2 ou B3 porque é função, ok? Até o x50, a quantidade de elementos de B que são levados no B50. Daí, pessoal, quando a gente somar essas 50 variáveis até o x50, o que é que eu vou ter? Vamos ter todos os elementos de A. Mas são quantos elementos de A? São 100 elementos. Vamos escrever isso. Isso é igual a todos os elementos de A. Visto que A possui 100 elementos, a gente vai ter que x1 mais x2 até o x50 igual a 100. Agora veja o seguinte. Como ela tem que ser sobrejetora, é a primeira condição, o x1 tem que ser no mínimo 1. Porque se o x1 for 0, isso quer dizer que ninguém de A é levado no B1. Ela deixa de ser sobrejetora. Do mesmo modo, o x2, o x3 até o x50. Então, vamos relembrar lá das equações lineares, as bolinhas e as barrinhas, tá bom? Cada variável, nesse caso, tem que ser no mínimo 1. Então, como é que a gente escreve? Eu escrevo o seguinte. O x1 vai ser 1 mais y1. O y1 já pode ser 0, é um número natural. O x2 é 1 mais y2, até o x50. As 50 variáveis tem que ser no mínimo 1, mais y50. De modo que todo o y é natural. Aí o que é que a gente faz? Relembrando da nossa terceira aula. Vamos somar todas essas 50 equações. Do lado esquerdo eu vou ter o somatório de x, do x2 até o x50. Do lado direito, eu vou ter 50 vezes a parcela igual a 1, então 50, mais y1, mais y2, até o y50. De modo que essa soma aqui, a gente tem, é quanto? É 100. Daí, quando eu levar o 50 para o outro lado, eu vou ter o seguinte, y1 mais y2, até y50 igual a 50. Veja o seguinte, toda solução dessa equação, na variável y, vai nos dar uma solução dessa equação na variável x, tá bom? Ou seja, o número de soluções dessa equação é o número de soluções dessa equação satisfazendo em que cada variável é maior ou igual que 1. Agora, como é que a gente percebe que o número de soluções daquela equação representa o número de funções? Perceba o seguinte, quando a gente escolhe quantos elementos vêm para o B1, quantos elementos vêm para o B2, até quantos elementos vêm para o 50, na hora de formar a função, o que é formar a função? É definir quem vai ser o f de A1, ou seja, aonde o A1 foi levado, definir aonde o A2 foi levado, como ela tem que satisfazer essa sequência. Por exemplo, digamos que 2 elementos de A foram levados no B1, tá bom? Como tem que satisfazer essa sequência, então o f de A1 foi levado no B1 e o f de A2 também foi levado no B1, tá bom? Porque o f de A1 e o f de A2 tem que ser os dois menores elementos dessa sequência. E eu ordenei esse conjunto como
B1 menor do que B2, menor do que B3, até menor do que o B50. Então, o problema se torna até mais simples de contar o número de funções sobrejetoras, quando ele dá outra condição a mais. Então, para a gente terminar o problema, basta a gente encontrar o número de soluções daquela equação. Relembrando, eu tenho 50 bolinhas ou 50 brinquedos iguais e vou distribuir para 50 crianças. Então, eu preciso de 49 barras, tá bom? Então, escrevendo, a gente vai ficar com 50 bolas e eu vou precisar de 49 barras. Essas equações lineares são muito importantes. Um problema de função sobrejetora com função crescente, a gente caiu numa equação linear. Isso aqui, a gente sabe que para colocar isso aqui em fila ou para fazer tal distribuição, basta somar, vai ficar 99, escolhe ou 49 ou escolhe 50. Então, a solução desse problema, o número de funções sobrejetoras que satisfazem essa condição é o 99 e escolhe 50. Veja o seguinte, primeiramente, ordene o conjunto B, B1 menor do que B2, B3 até o B50. Depois, quando a gente encontra o número de soluções dessa equação, é o mesmo número de soluções dessa. Para cada solução, a gente vai ter uma função. Um forte abraço do professor Luiz Farias.